Você sabia que Lilith é um dos pontos astrológicos que levam mais profundamente a nossa compreensão a respeito das nossas sombras interiores, os nossos vícios, as nossas obscuridades internas? Tudo isso que a gente precisa transcender para encontrar uma dimensão mais elevada do nosso ser e nos libertar dos ciclos de experiência que nos prendem numa realidade infeliz, uma realidade de baixa energia. Lilith é a chave para a libertação da natureza mais densa ao alcance da sublimação total do ser humano. Eu sou o Sathari e eu tô aqui para te mostrar um pouco mais desse estudo de Lilith e te auxiliar a navegar nessas profundezas de você mesmo. Lilith é aquela força para romper as suas grades, né? As suas correntes. Por isso que ela se conecta com essa energia de Kali dentro da mitologia hindu. É aquela energia assim quando a estrutura social, quando o bicho pegou, deu assim algum problema muito grande ali na sua vida, você assume aquela força um tanto quanto destrutiva e desenfreada, uma coisa que não tem como parar. E você vai rompendo com tudo aquilo que te oprime. Então assim, eu tô fazendo essa faculdade, eu não quero fazer, mas meu pai falou que eu tenho que fazer. Eu tô aqui estudando nesse lugar, mas eu não quero estudar isso. É um programa da sociedade que diz para mim que eu tenho que fazer o ensino fundamental, fazer o ensino médio, depois eu tenho que ir na faculdade, ou eu tenho que fazer concurso público. Eu tô aqui nessa história, aqui trabalhando no banco, eu não aguento mais trabalhar em banco e tudo mais. Aí eu assumo essa energia de Kali. E aí eu destruo tudo. E às vezes a maneira de destruir é dando no meio. Eis essa questão da energia de Kali em conexão com Lilith. Aí você pode dar lá um xingão lá no seu pai e dizer: olha só, eu não quero mais seguir a tua ordem, as coisas não vai ser mais assim. Aí você faz assim, né, essa cara feia pro teu pai ali, tranca a faculdade e vai fazer qualquer outra coisa que você quisesse fazer, alguma coisa que pulse o seu coração. Aí você vai viver a sua bruxaria. Aí você vai aí aprender astrologia, vai começar aí a trabalhar com isso e tudo mais e vai fazer dar certo. Porque é esse desejo mais íntimo de você. Lilith é esse desejo profundo que você vai ter e que provavelmente algo vai te atrapalhar de chegar. E você vai ter que utilizar uma energia um pouco mais agressiva, de certa forma, para então estar atravessando esse obstáculo. Lembra dessa energia de Kali que vocês vão estar conectando com a forma necessária para a compreensão. Vocês assumem uma energia que leva a um caos para desestruturar a realidade atual e encaminhar a plasmação daquilo que conecta com o seu coração. Então você rompe com aquela história lá, você dá um xingão no seu chefe, no seu pai, em toda a figura, seja qual figura for, que oprime você de alguma forma, dentro de uma realidade que não é aquilo que você quer. Às vezes é com você mesmo, às vezes é um processo interno, porque na verdade sempre é com nós mesmos, mas tem elementos externos que espelham as nossas projeções internas. Então a partir dessa realidade, você assume essa Kali interna e se transforma completamente, e aí você destrói todo aquele karma que você mesmo modulou para sua vida a partir da sua projeção astral. Na verdade, uma projeção que não necessariamente seja sua, da sua essência de alma mais profunda, mas que é uma extensão de tudo que a sua linhagem viveu. A mãe tinha medo de perder estabilidade, o pai queria ter feito faculdade, não fez, aí, meu filho faz faculdade, meu filho faz concurso, tudo mais, meu filho trabalha aqui, meu filho faz assim. E aí você ficou com aquele impregnado, e o professor na escola falando: não, porque o negócio é fazer faculdade, tudo mais, aí, não que seja errado fazer faculdade, longe de mim, eu não tô aqui para criticar nenhum caminho, eu tô só exemplificando. Tem pessoas que se dão muito bem no caminho acadêmico porque isso faz parte do caminho delas e sintoniza com o seu coração. Mas tem gente que não tá aí para isso. E a questão é que a sociedade fica assim, impregnando que tu tem que fazer isso, tudo mais. Eu sei disso, eu dou esse exemplo porque assim, eu vivi isso, tá entendendo? Eu nunca quis fazer faculdade, cara, e assim, eu fiz 2 faculdades, tá entendendo? Porque todo mundo ficava enchendo meu saco dizendo que tinha que fazer, e isso criou uma projeção astral em mim. Todo esse astral projetado das emoções dos professores que eu tive no ensino médio, essa história aí, né, do meu pai, da minha mãe, até de outras pessoas que às vezes não tinha nada a ver, vinham e projetavam isso em mim, aí eu mesmo modulei esse astral em mim, dizendo: não, eu tenho que fazer isso, não tenho que fazer, a vida é isso. Percebe o quão limitante é
A vida é isso. Até que você assume Kali, tá entendendo? E aí você assume essa postura destrutiva, que foi o que eu fiz. Eu quebrei tudo, tá entendendo, na época. Quebrei tudo, virei mesa, cara. Virei mesa e fui-me embora, tá entendendo? Foi aí que eu tatuei esse braço todo aqui, ó. Vai se ferrar, eu vou tatuar esse braço todo aqui. Depois eu tatuei os dedos ainda, ó. Tatuei os dedos ainda. Meu pai ficou doido comigo na época, né? Assim. E isso é Lilith, tá entendendo? Quando você rompe com tudo aquilo que te amarra, assim, ó, você puxa assim, essas garras, assim, rasga o negócio. Vai-te embora, tu não vem dizer pra mim o que eu tenho que fazer. Entendendo? E aí você vai colocar essa força destruidora de uma realidade kármica que te aprisiona. Esse é um aspecto de Lilith, gente. Um aspecto delicado, né? Um aspecto que é um pouco mais profundo. Até agora fiz uma live, né, sobre Lilith. Tá lá no meu Instagram, recomendo que todo mundo olhe, só que lá tá mais superficial, obviamente, né? Porque aqui você já tem toda uma base, Lilith é um assunto para quem já tá mais avançado. Primeiro, para entender Lilith, tem que entender bem a Lua. Então, assim, eu consigo navegar mais fundo com vocês aqui. Mas lá eu falei bem do posicionamento de Lilith atual em relação com Marte. Então, recomendo vocês estarem buscando também esse conteúdo aí como um conteúdo extra, né? A respeito de Lilith, do próprio Marte e do próprio Quiron, que a gente também falou na aula passada sobre os asteroides, incluindo o Quiron. Mas o que acontece? Se você deixa esse demônio sair com muita força, ele te destrói, certo? Kali, na própria mitologia, ela é uma alternância de Durga. A gente tem Durga, que seria essa energia lunar propriamente, numa primeira instância. Na verdade, é uma energia lunar, mas não é uma energia naquele arquétipo da mãe, entende? Então tem que ter cuidado para entrar nessa região aí. É apenas para fazer um comparativo entre Lilith e Lua, que eu coloco Durga como Lua e Lilith como Kali. Mas Durga está muito mais para uma energia marciana, essa que é a verdade. Um arquétipo marciano do feminino aplicado. Durga, ela é uma deusa que tem 8 braços, né? E em cada braço ela tem uma arma. Imagina se botar numa mulher dessa, né? Ela tem 8 braços e cada uma tem uma arma, um machado, uma lança, tem de tudo lá, né? E ela anda em cima de um tigre, tá entendendo? E esse tigre, o tigre propriamente é um animal solitário. O tigre, ele é um animal que não interage com nenhum outro. Ele só interage com a fêmea na hora que ele vai se acasalar, certo? Ele não tem bando, o tigre é solitário. O tigre, se ele encontra outro tigre do mesmo sexo, provavelmente ele vem a brigar com esse tigre, né? Vai rolar uma treta ali, ou ele vai sair correndo, propriamente, né? Então, Durga representa também esse arquétipo, né, de estar solitário no seu caminho de guerreiro, certo? E o aspecto feminino gestador, porque todo feminino traz a energia lunar, né? Todo masculino é sol e todo feminino é lua. Então, é eu estar seguindo de acordo com as minhas emoções, com o meu coração e gestando a minha realidade e ao mesmo tempo batalhando. Durga traz esse aspecto. Mas o que acontece? Durga é aquele caminho da disciplina, da dedicação, do trabalho, para você então estar desenvolvendo. E Durga, ela é um aspecto protetor. Então, teve no mito uma história, né, que surgiu lá um demônio muito doido lá e Durga tentou enfrentar ele e não conseguiu. E quando Durga não consegue enfrentar o seu demônio com tudo, ela assume Kali. É uma outra instância, ela se transforma em Kali, né? Aí ela quebra tudo. Aí ela destrói não apenas o demônio, mas ela destrói a si mesma, destrói o universo ao seu redor, sabe? Sabe quando você estava lá, em algum momento da sua vida, vamos supor, você estava casado, e aí você estava lá no seu caminho de Durga, seguindo o seu caminho, trabalhando com aquilo, gestando aquela realidade que você ama. Aí vamos supor, bem nesse arquétipo do feminismo, o seu companheiro disse que você não podia mais fazer aquilo, e aí tá, beleza, você acabou não fazendo, você se submeteu. Só que você foi eclodindo dentro. E aí daqui a pouco surgiu a Kali. Aí você jogou prato nele, você quebrou tudo, jogou as coisas dele pela janela, tá entendendo? Foi lá, pegou um taco de beisebol, bateu no carro dele, aí você começa a quebrar tudo. Aí você começa a lembrar, não, mas esse carro a gente comprou junto, agora eu tô tomando um prejuízo também. Porque é descontrolado. Às vezes é necessário uma atitude muito intensa, com um sutil toque de descontrole para te libertar de amarras muito fortes. Tem coisa que só quebrando pau mesmo, tá entendendo? Então,
isso representa a Lilith nesse sentido, né?